Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao nosso quarto dia de evento da Semana da Engenharia. E hoje, para fazer o encerramento da nossa semana, trouxemos pessoas aqui super especiais para tratar do tema sobre construções otimizadas sobre pré-moldados. E hoje, eu queria convidar aqui no palco o engenheiro calculista João Medeiros. Pode vir, João, pode sentar aqui. E o engenheiro da HM Pré-moldados, o Heitor. Ele vai conduzir aqui, no caso, a dinâmica aqui. Primeiramente, a gente vai ter uma conversa com o João. Depois, a gente vai ter uma conversa com o Heitor. Bem, João, pode ficar à vontade. Queria agradecer mais uma vez. Eu vou fazer a apresentação do João. O João é engenheiro civil, engenheiro graduado e mestre na PUC-Rio. E, no caso, está na frente do escritório J.R. Medeiros há quase 40 anos. Então, ele tem uma larga experiência aí nessa parte de pré-moldados. João, queria que você comentasse um pouco aí sobre a sua experiência aí com a gente. Eu trabalho há 40 anos com a parte de pré-moldados. Já lecionei a respeito da mesma cadeira. E é uma área que eu já tenho com certa prática. Quase 1000 projetos já executados nessa área de projetos pré-moldados. E muito grato ao convite de vocês para vir falar um pouco sobre concreto, pré-moldado e também sobre soluções otimizadas. Nós temos aqui duas palavras que são extremamente importantes dentro desse conceito, que é pré-moldados e otimizados. Então, essa questão de conceitos, vamos dizer assim, o que é pré-moldado e o que é otimizado. A história, de uma maneira geral, o homem procura essas duas situações desde a pré-história, praticamente. Se você olhar civilizações muito antigas que ainda existem, vão perceber que existe uma otimização de materiais, pré-fabricação também dos elementos. Por exemplo, cada cultura, cada povo utilizou aquilo que ele tinha próprio para ele. Por exemplo, onde havia muita pedra, os maias, por exemplo, eles trabalhavam com pedras e pré-moldavam as pedras, eles cortavam a forma correta para poder fazer o encaixe, davam os cortes corretos para poder encaixar as pedras uma com as outras. No Brasil, a Amazônia, por exemplo, os índios da Amazônia que existem até hoje, eles não têm pedra, mas eles têm madeira. Então, eles fazem obras fantásticas, residenciais, vamos dizer assim, e que utilizam madeira e, de certa forma, elas são pré-fabricadas. Se você olhar, normalmente no acrílico você tem uma oca grande e várias ocas menores ao redor de um pátio, e essas ocas menores são todas iguais. Ou seja, é a otimização do material, é a otimização do tempo de execução de tudo. Então, voltando agora ao pré-moldado. O pré-moldado, ele é um produto, o nome diz, você primeiro faz e depois utiliza. Primeiro você fabrica o que você quer, depois você vai utilizar aquela peça que você fez anteriormente em outro local. Então, assim, a gente pode dizer, por exemplo, uma torneira pré-moldada. Ela não foi forjada, não. Foi forjada fora da obra, ela tem uma determinada forma, ela tem um determinado encaixe, ela tem uma determinada função de execução e está sendo levada para a obra e colocada no local. Então, é basicamente um pré-moldado. Não é de concreto, mas é um pré-moldado. Então, entrando no concreto, o que nós hoje tentamos fazer com o pré-moldado? A mesma coisa que
nossos antepassados faziam com materiais vestígios. O concreto é um material fantástico, ele é moldado, ou seja, você o coloca na forma que você quer. Então, se você precisa, qualquer que seja a forma que você quiser colocar, é possível fazer. Você faz uma forma e preenche de concreto. O concreto vai sair exatamente como você poderia. Isso facilita muito os encaixes com várias, cortando as suas pedras, fazendo os encaixes. A gente faz o nosso encaixe agora, em vez de ser uma pedra que é trabalhosa, você faz com concreto, que é moldado. Como é um concreto também um material já bastante conhecido, com suas características, sua forma funcional bastante conhecida, ele acaba sendo hoje ainda o melhor elemento para construções de moradias, residências, lojas, o que for. Ainda é o material mais eficaz hoje. Eu diria até que mais do que o aço. O concreto perde em relação ao aço na relação peso. Mas no restante ele consegue trabalhar e ser mais fácil de executar do que o aço. Então, a gente, tendo esses dois conceitos, que nós vamos pré-fabricar uma peça e depois transportada e colocada no local certo, então vamos chamar de pré-moldado e otimizado. Otimizados são conseguir que essas peças sejam utilizadas com a maior eficiência possível. No pré-moldado, a gente consegue trabalhar com estrutura, com projetos em que você pode padronizar o projeto. Por exemplo, quanto menos variações de formas, de vigas, pilares, lajes, maior será a eficiência do conjunto. Porque a fabricação se torna repetitiva, ela é industrializada, que é o sonho da construção civil, é industrializar a construção. E se você não tiver essa oportunidade de padronizar, você continua tendo uma estrutura pré-moldada. Mas eu diria que ela não foi otimizada no seu conceito. Então, hoje eu creio que o ideal é que os arquitetos, ao começarem a desenvolver um projeto, já o pensem de forma que ele possa ser pré-fabricado. Pode ser edifícios residenciais, pode ser vapores, fábricas, pode ser aquilo que eles necessitarem. Hospitais, obras comerciais. Mas o conceito do pré-montado, para se otimizar, é pensá-lo anteriormente ao projeto de arquitetura. Então, quando o projeto de arquitetura for desenvolvido, ele já tem em mente que o processo será pré-fabricado. Isso não indica que o projeto precise ser um caixão fechado. Ele pode ter a forma, se quiser. Ele pode ter fachadas extremamente bonitas, fáceis de montar, fáceis de fabricar, e que podem voar de acordo com o voo que existe na cabeça de cada um dos arquitetos que estão desenvolvendo o projeto. Por isso a gente pode ter fachadas pré-moldadas, onde a fachada pode ser feita e trazida apenas para ser encaixada dentro do conceito de edificações. Hoje nós temos isso muito bem desenvolvido nas edificações norte-americanas, onde o conceito de fachada pré-fabricada está muito enraizado. A fachada chega pronta, já acabada, não existe termos uma balança do lado de fora do prédio, fazendo acabamento, fazendo detalhes, fazendo colando cerâmicas ou coisa do jeito. Ela chega pronta, se tem cerâmicas juntas, elas vão
a cerâmica vai vir junto com o pré-moldado. Eles usam muito esquadrias de vidro e esquadrias de paredes montadas de fachada que já vêm prontas a serem colocadas. As internas, da mesma forma. Você pode ter os banheiros todos pré-fabricados, completos, com bacia, chuveiros, torneiras e cerâmicas, todas já ajustadas. O banheiro é feito fora, pronto, e você pode içar os banheiros e serem colocados, cada um no seu lugar devido, dentro da obra, com ele pronto. Isso faz com que a obra ganhe uma atividade extremamente rápida durante a sua execução. A China tem batido recordes atualmente na construção de edificações. Mas quando ele diz a obra foi totalmente construída em apenas 6 meses, não é uma verdade total. Ela foi montada em 6 meses, ela foi fabricada muito antes. Ela foi fabricada industrialmente, dentro de um padrão, e se você tiver esse padrão bem determinado, não precisa que sejam todos os banheiros iguais, todos sejam iguais. É preciso que haja um padrão. Assim como hoje nós temos portas, janelas padronizadas, a gente pode ter também peças padronizadas em concreto armado. E eu vi há pouco tempo uma reportagem sobre uma fábrica japonesa de residências, entrega residências na Ásia toda. Fabrica um absurdo de residências por mês. E a ideia básica é mesmo. Eles têm moldes, e esses poucos moldes que eles têm fabricam 32 mil tipos de residências diferentes. Mas os moldes são os mesmos. São containers, como se fossem containers que são unificados, e você tem casa de 60 a 1000 metros quadrados de luxo ou casas populares. E o padrão é de fabricação. Então, o conceito de fabricação pré-montada e otimizada é exatamente esse conceito. A parte da utilizar os mesmos moldes e ter-se ideia diferente de utilização. Mas os moldes os mesmos. Isso sim nos vai dar uma construção industrializada. Ou seja, nós estaremos na nossa capacidade ótima de utilização de materiais, estaremos na nossa capacidade ótima de pré-fabricação. Quando você montar, a montagem vai se tornar um jogo de Lego. Nada mais que isso. Nós podemos fazer dezenas de figuras completas e, na verdade, uma peça só. Uma peça em que você vai montando, e vai formando as formas que você acha que deve ter. A construção civil caminha para algo também. Nós temos poucas peças e milhões de formas de se utilizá-las. Isso sim vai ser a nossa grande contribuição para o pré-fabricado otimizado. Concorda comigo? Pronto, isso aqui dá certo. E como eu estava falando, eu captei muito bem a mensagem que o João passou, e em sociedades e civilizações que você falou que usavam a técnica do pré-moldado, elas coincidiam e a gente consegue encaixar naqueles 3 pilares básicos da pré-moldagem, que é a fabricação, o transporte e a montagem. Todos eles têm essa mesma sequência e várias formas de utilização.
captando outro ponto interessante também falou. A Amazônia, ela usa a técnica da pré-moldagem com madeira até em infraestrutura. A gente sabe que lá existem grandes obstáculos diários que são transpostos com estrutura de pré-moldagem em madeira. E a forma de trabalho que o pré-moldado traz para a construção, apesar de ser um tema que eu acredito que ainda tem muito a ser estudado, muito a ser aprendido, muito a ser desenvolvido. A gente sabe que as principais bibliografias que existem hoje sobre o pré-moldado, tanto do projeto como para a execução, são de repositórios, são de estudos, são de projetos de pesquisa que as faculdades estão desenvolvendo. E eu, apesar da pouca idade, tenho uma graduação recente em engenharia civil, graduei em Natal, e sempre desenvolvi trabalhos na área de estrutura pré-moldada. Sempre trabalhei com estrutura pré-moldada de concreto. E sempre percebi os benefícios que esse tipo de execução ou filosofia de execução traz para uma obra. A gente já trabalhou em obras de uso. Você vê a gama de áreas que o pré-moldado consegue atender, seja ele residencial, industrial, uso misto, ou obras de drenagem, que eu estava participando, hoje uma obra de construção de hospital, pontes, estruturas, enfim, estruturas das mais diversificadas conseguem se adequar a essa filosofia. Interessante também que a gente pode, já saindo da seara do pré-moldado e concreto e entrando do pré-moldado em geral, que você explanou muito bem, é a possibilidade da pré-moldagem com vários outros sistemas construtivos, vários outros materiais, né? Acho que isso é uma filosofia que pode ser integrada cada vez mais. Um exemplo disso é a possibilidade de construir uma série de banheiros com vários jogos, de esquemas, mas também com a filosofia do pré-moldado, ou seja, vou ter uma obra limpa, vou ter uma obra pensada estrategicamente para atender essa filosofia do tempo, custo e qualidade executada da melhor forma possível. Na vertente até um ponto que a gente vai debater, já pegando para a parte de estrutura de concreto, João, você domina muito bem, fala como mediador, né? Mas quando a gente vê a filosofia da estrutura moldada em loco, aquela, vamos dizer assim, a linha de trabalho tradicional, né? E quando a gente passa para a filosofia do pré-moldado, existem alguns pontos de divergência e benefícios e qualidades que a gente pode perceber. E você, como projetista, acho que tem muito gabarito para falar dessa parte sobrando. Entre o in-loco e o pré-moldado, a gente pode citar quais diferenças assim, em relação ao processo construtivo? A questão da estrutura convencional em termos de projeto, que a uma estrutura convencional ela é conseguida através de uma solidarização das peças de forma imediata. Ou seja, quando você faz a concretagem, uma concreto pura e a viga e o pilar, por exemplo, em ação, eles trabalham em conjunto a partir daquele momento. Naquele momento, você retira o escoramento, tanto a viga quanto o pilar passam a trabalhar em conjunto. Há uma solidarização do projeto, do conjunto, de uma forma imediata. O pré-moldado, como as peças vão ser montadas, essa solidarização ela não é feita de forma imediata na maioria das vezes. Existem alguns pontos que você é obrigado a solidarizar imediatamente, como, por exemplo, o caso de um balanço que você queira fixar numa estrutura. Então, você precisa estar com esse balanço, vamos dizer, ele apoiado até o momento em que você consegue a fixação total da sua peça. E a solidarização da peça se faz posteriormente.
graus, a própria fixação utiliza outros elementos, como elementos metálicos, para facilitar a fixação imediata. Mas a grande vantagem que eu vejo do pré-montado sobre o convencional é que o ritmo da obra é completamente diferente. No caso do problema maior da construção civil, é o fato do escoramento ser montado e você ter que esperar o prazo de cura do concreto para você poder tirar esse escoramento. Isso, normalmente, você já está completando 3, 4 praços acima desse último escoramento. E só então você vai liberar aquele pavimento para trabalhos futuros. Ou seja, você atrasa a confecção de um pavimento quase que um mês para poder começar a trabalhar em determinado pavimento. No pré-moldado, isso não ocorre. Você terminou de montar um pavimento, ele está apto para ser trabalhado com novos elementos, né? Com alvenarias, com hidráulica elétrica, contrapiso. Então, ele está pronto para ser utilizado. Isso agiliza em muito essa obra que vai ser utilizada. Eu acho que a principal diferença entre os dois é essa situação. Quanto à montagem das peças, não existe diferença entre você montar uma peça ou na fábrica, construída na fábrica, levar para a obra e montar, ou você a construir diretamente na obra. O efeito final é o mesmo. É isso. E trazendo justamente essa questão da filosofia do pré-moldado, a convite do Thales aí, a gente trabalhou um material para expor algumas construções em pré-moldado que a gente está desenvolvendo na HM, algumas soluções sofisticadas e criativas que a gente desenvolveu. Pode ir. Voltando justamente àquele ponto do início, a estrutura pré-moldada utilizando o material de concreto, ela tem aquelas 3 fases básicas, né? Aqueles 3 pilares de execução. A gente tem a parte da fabricação, seja no canteiro de obras ou no local próprio de instalação, ou seja, na própria obra. Passado nisso, a gente tem a fase dos transportes, utilizando os mais diversificados equipamentos de içamento, de acordo com a necessidade. E no final, a fase da montagem. Reiterando, João, um exemplo que você acabou de citar, a gente tem aí 3 pavimentos de execução simultânea sem a utilização de escoramento. Então tem aqui trabalhando no primeiro, no segundo e no terceiro, a obra está sem escoramento e as atividades estão acontecendo simultâneo. Para esclarecimento do pessoal, essa é uma obra, né, que a gente está atuando em conjunto, a construção do Hospital Universitário do Ceará, em que é uma edificação múltiplo pavimento de 8 andares, eu expor algumas outras fotos aí, e que tem vários aspectos de projeto que merecem atenção. As ligações das mais diversas diversidades, ligação pilar-pilar, pilar-viga, e justamente engloba essa questão de a possibilidade de trabalho simultâneo em várias frentes, sem a utilização de escoramento ou sem pendências entre um pavimento com o outro, ou seja, algo bem... O pré-moldado, como eu falei da outra vez, apesar de ser dividido em etapas, ele pode ser dividido também, depois disso a gente desmembra ele em subetapas, né? Que na parte da produção, na fabricação, a gente tem a confecção da armadura e a confecção da forma e a parte da concretagem, ou seja, são 3 subetapas distintas, em que equipes diferentes estarão trabalhando, porém todas elas conectadas, todas elas em
na intenção de formar um produto final. Na parte de transporte, a gente já vai para a utilização de equipamentos de içamento. Para essa moldagem que acabou de ser feita, ser retirada daquela forma, e assim sucessivamente, outra armação vir, outra peça ser moldada, para justamente acontecer o processo de industrialização, que é o que compõe a filosofia que a gente tanto conhece. Depois dessa peça ser retirada da forma, tem a distribuição para a área onde ela deve ser instalada, que aí a gente vai para vários outros processos, né, onde armazena, o melhor local, a melhor forma de armazenar e de içar. E na montagem, o armazenamento prévio, o plano de rigging e o sequenciamento da posição final. Então, a gente tem aí vários processos, tem 3 pilares fundamentais, vários processos, e que eu acho que todos eles se propõem a otimizar o processo da construção dentro daqueles 3 pilares fundamentais da produção limpa, né? Tempo, custo e qualidade. Tempo, custo e qualidade. E justamente buscando aquela vertente de industrialização da construção civil. Então a gente percebe que é muito parecido com indústrias. Eu fiz uma peça hoje, amanhã eu retiro, retorno com a armação, eu fecho a forma, essa peça já vai para outro processo, de outro processo ela vai para outro, e assim o produto final. E um ponto interessante que você falou é sempre interessante para os escritórios de arquitetura ter em mente que esse processo vai acontecer e que possibilite que esse processo se execute ao longo da obra, ou seja, que ele possa ter continuidade, né? Uma coisa que a gente sempre debate, né, João, no desenvolvimento do projeto é quantas formas eu vou ter, quantas formas eu vou utilizar. Vou utilizar do concreto, a fabricação, ela passa pelo conhecimento dos profissionais envolvidos em projeto no conceito de pré-moldados. E que o trabalho não é feito de forma individual, ele é feito de forma coletiva. Os diversos inerentes à construção hidráulica, elétrica, dados, concreto, arquitetura, ele tem que ser trabalhado conjuntamente o tempo todo. O nosso conceito atual aqui no Brasil é de que a arquitetura é feita. O nosso conceito hoje recebe o vendedor, a necessidade do vendedor, recebe o terreno, tem que utilizar, fazer sua função, ele faz o projeto e faz o projeto, o trailer, o projeto, e aqui a estrutura está. Então, como eles estão fora do processo, o que vai acontecer é que, uma vez decidido o projeto de arquitetura, é que se vai, então, para o projeto de estrutura. E o projeto de estrutura, então, se adapta ao projeto de arquitetura. E esse não é um procedimento correto para quando se pensa em otimização. A otimização se faz com os 2 processos em conjunto. Ou seja, às vezes é melhor lançar a estrutura de concreto anteriormente ao projeto de estrutura, otimizando ao máximo o que se pode usar do terreno. Tirar do terreno. Você tem o máximo possível com uma estrutura de concreto. Depois, com tudo isso delimitado, é possível, então, trabalhar com o conceito. Os 2 irem trabalhando conjuntamente. E eu gosto muito da ideia de quando você trabalha com a parametrização dos pilares. Por exemplo, 90% dos prédios que estão sendo feitos nos Estados Unidos hoje
eles passam sempre por uma padronização. Os pilares hoje lá, de maneira geral, são 80 por 80. As lajes têm 30 centímetros de espessura. Não tem pegamento mais. Laje lisa. São lisas. E então você só tem em um conceito de uma caixa central em concreto. Então, é um conceito que no pré-moldado também pode ser utilizado. Padronizar-se os pilares de determinado padrão vai facilitar muito a execução. Depois, a pré-moldagem das peças e termos um caixão central. Pode ser construído convencionalmente, posteriormente, ou seja, ele pode ser uma forma de concreto deslizante que sai levando a caixa central e o pré-montado vem depois sendo montado rapidamente e se unificando essa caixa central. E com isso você tem uma agilidade na obra, uma rigidez de processo, podemos ter prédios com 150 metros utilizado. Tá? O conceito é esse: trabalharmos sempre em paralelo. Arquitetura. Aí sim a gente consegue padronizar a construção. Né? Porque do ponto de vista de fábrica, fabricação, isso é feito anteriormente. Você pode ter o prédio está sendo construído enquanto está se fazendo fundações, fazendo escavações do terreno, fazendo contenções, e com isso o prédio já está sendo fabricado lá na indústria da fábrica, né? Sendo fabricado, montado, já está todo estocado, esperando apenas a hora de montar. Então essa hora de montar, ela vem, quando chegar na mão, ela é muito fácil. A montagem é muito fácil. E então os outros processos. Isso aqui eu defendo muito para fabricar. Como a gente está debatendo aqui, justamente a filosofia do pré-moldado ela entra dentro daqueles 3 pilares, né? Tempo, custo e qualidade. A partir do momento que a industrialização da construção ela necessita gerar valor, agregar valor ao produto final do cliente, e esses 3 conceitos, lógico que a partir deles outros serão desmembrados, tempo, custo e qualidade toma frente a nossa linha de trabalho, nosso pensamento de trabalho. A gente da HM trouxe um case real aqui, um exemplo real de um estudo, uma obra pré-fabricada e uma obra moldada em loco. Eu acho que é natural esse comparativo a partir do momento que a gente está propondo essa solução para o cliente, de como foi que aconteceu, de como construir a obra, gerar esse comparativo em loco pré-moldado. Então, esse foi um estudo realizado em um edifício garagem, uma obra aqui de Fortaleza, e que dentre a área quadrada, o volume de concreto, a disposição que a estrutura deveria ter em cima do projeto de arquitetura, a gente obteve alguns índices. O resultado geral da estrutura foi 2,35% mais barato, porém com alguns outros fatores. Redução de 3 meses no tempo de execução, redução do valor financeiro em si, redução da mão de obra no canteiro, e dentre isso desmembrado 6 ou 8 benefícios visíveis, né? Limpeza, rapidez de execução, impacto visual, eficiência na estrutura, redução dos custos propriamente ditos e a organização. Um dos pontos que eu trouxe até umas imagens para a gente demonstrar é a possibilidade de construção limpa, né? De produção limpa, quando se utiliza o pré-moldado. Justamente por ter essa racionalidade nos processos, a gente acaba tendo uma construção limpa. Eu até tinha apresentado aqui, João, uma relação de bibliografias básicas assim que o
a gente tem disponível. A gente tem um livro do Muni, né? Concreto pré-moldado, tem uma edição nova agora de 2017. O Manual Monte, de projetos pré-fabricados, que o Monte era uma antiga empresa de pré-moldados que lançou dentro do seu catálogo uma filosofia de trabalho. E aí tem o manual de montagem também da ABSIC, né? Que está lançado, que eu não relacionei aqui. E aí, entre isso, tem bibliografia francesa, alemã, tudo isso deu base para a chegada da bibliografia do pré-moldado no Brasil. Mas é que nem eu tinha te falado, eu acredito que o assunto concreto pré-moldado, principalmente concreto, estrutura pré-moldada em concreto, ele é muito rico de informação nos repositórios das universidades, nos estudos. Né? O pré-fabricado existe, acho que desde a invenção do concreto. Né? Em concreto, se eu não me engano, foi um vaso. Foi um vaso de planta. Né? Então, que é um pré-fabricado para ser usado posteriormente. Então, assim, a pré-fabricação ela foi muito utilizada pós-guerra, principalmente nos países comunistas. E então nós temos uma larga bibliografia internacional sobre esse assunto. Ela é gigantesca, não tem nem como avaliar a quantidade, porque é uma coisa muito estudada há mais de 50 anos. Então, eu acho que nós temos um futuro ainda muito grande de estudos e de evolução, principalmente de materialização dessa nova atividade, vamos dizer, brasileira, que é de desenvolver ao máximo o nosso concretor pré-fabricado de concretos. Um abraço. Tem uma pastazinha com as fotos aí. Essa imagem estava no slide, né, justamente da fase do transporte. Aí tem justamente naquelas subetapas que a gente fez a divisão, tem um processo aí de fabricação, isso aí são fabricação de galerias celulares. Isso aí foi uma obra que eu estava presente lá na Transnordestina, junto com, também trabalhando já a serviço da HM. A gente estava fabricando lá galerias para complementar toda a parte de obra de arte complementar que a ferrovia necessita. Então, a gente tinha aí 8 tipos de galerias celulares, das mais diversas dimensões e seções que o projeto necessitava, seja ele simples, bueiro simples, duplo ou triplo. A gente fabricava lá e com uma linha de forma principal. A galeria, por ela ter aquela seção retangular dela, a forma tinha a estrutura principal interna e o que a gente modificava era o externo. Ela necessitava de alguma outra forma ou não. Aqui é um exemplo de uma obra que está sendo realizada aqui em Fortaleza, né, o Hospital Universitário do Ceará. Uma fase pré-execução da montagem é a confecção da pista de forma e visualizando a filosofia de que o processo ele precisa ser industrializado e repetitivo, a intenção é que a gente tenha justamente utilização dessa pista de forma do início ao fim da obra. O pensamento foi que essas vigas teriam seção nas 3 torres e a gente
poderia utilizar para a fabricação de várias vigas em vários dias seguidos, justamente utilizando essa industrialização. Os benefícios, né, que a pré-moldagem traz. São uma central de cartaria e, apesar de ser um ambiente bem... várias atividades simultâneas sendo acontecendo, você percebe que é possível, quando se trabalha com pré-moldado, manter uma filosofia de canteiro em que cada peça vai estar em seu local, cada material vai estar em seu local, e os setores depois vão se unir, montar tudo e conseguir fazer um bom trabalho. Percebe a limpeza que é possível ter no canteiro também, quando se utiliza estruturas pré-moldadas. Aí um exemplo bem característico que é o estoque. Ficha de forma, né? Isso aí é o nosso processo diário. É o nosso processo diário de confecção da ferragem, moldagem do concreto, saque, etapa de transporte. Ela vai para aquele estoque, lá daquele estoque, posteriormente a posição final da montagem, mas é interessante que justamente os estudos e que os projetos sejam feitos pensando que isso aqui possa ser feito diariamente até o fim da obra. Porque aí sim a gente terá uma otimização dos processos, otimização da equipe, enfim. Aquela forma e o resultado final, né? O produto final da fase de fabricação. Apesar de ter acabado de acontecer a etapa do concreto, a concretagem acabou de acontecer, a pista de a execução da estrutura pré-moldada na parte de fabricação, a pista de forma consegue se manter limpa, consegue se manter organizada. Então, a gente tem aí um benefício nessa linha de execução. Outra pista de forma também, essa pista de forma de vigas, auxiliar aquela outra. A gente tem a execução simultânea da parte de concretagem e da parte da cartaria trabalhando na forma, e a execução de concretagem se mantém com o canteiro limpo, uma produção limpa. E o produto final, né? A fase final, que é a montagem. A gente tem a atuação de equipamentos simultâneos, equipamentos de içamento de carga de grande vulto. Perceba aqui na foto um pilar sendo içado, transporte, né? A parte do transporte sendo feito, e as equipes trabalhando. Então, é multidisciplina essa imagem. Você percebe que aqui está tendo a execução da alvenaria, a montagem da estrutura lá no fundo, a montagem da estrutura aqui nessa área auxiliar. O pessoal da instalação está atuando lá embaixo, fazendo as escavações e tudo sendo feito. Essa obra, João, muito bem, é uma obra que tem contenção. A estrutura do pavimento está sendo feita e a contenção vai ser executada posteriormente. Então, você percebe como a gestão de cronograma é possível ser feita, né? É eficiente. Está passando. Ficha de forma, novamente. Aí, trabalho noturno. A fabricação de um pilar pré-moldado, faz saque de forma, equipamento de içamento de carne. Gestão de canteiro. Essa imagem foi a imagem que eu quis trazer, porque, novamente, é uma imagem que fala de várias disciplinas. O que fazer com canteiro de obra? O que fazer com a área? A gente tem, graças a Deus, nessa obra, a gente tem uma área muito privilegiada, mas o que fazer com toda essa área? E o fato da solução estrutural ter sido pré-moldado possibilitou e muito a racionalização desse canteiro, a forma de utilização. A gente tem a anexação das vigas de fachada. Aqui justamente é um exemplo claro do que foi citado por você no início da palestra, que é a possibilidade de confecção de fachadas em concreto armado. Fachadas em pré-moldado. A gente tem o armazenamento das escadas, vigas e pilares, as pistas de produção. Vocês têm
pistas, que as escadas armazenadas, as pistas de produção, as duas pistas de produção, canteiro de armação, canteiro de forma. Aqui se percebe ó, que as fundações já foram executadas, então toda a fundação da obra já está executada e a fabricação e o transporte está acontecendo de forma simultânea. Aqui é o pátio de instalações da obra. Então, é uma obra multidisciplinas. O pessoal da instalação está atuando juntamente com a gente pré-moldado. A confecção dos pavimentos já possibilita a entrada da equipe da alvenaria, da equipe da construção civil, da equipe das instalações e assim por diante. Então, volta aí. Voltar. Mais um. Isso aqui. Tem a execução da montagem de um pilar. Né? Essa execução dessa imagem aqui tem um ponto muito importante que é a execução da ligação pilar a pilar, né? E é algo que a estrutura pré-moldada em concreto ainda existe um certo mito em relação a isso, porém é algo bem desenvolvido. Se o projeto for bem desenvolvido, vários equipamentos de lançamento de carro atuando. Então, um case real aqui do Ceará, do Hospital Universitário do Ceará. Bem, senhores, queria agradecer mais uma vez, né? Muito boa a explanação com relação a esse tipo de construção. A gente vê aí várias facilidades, né, com relação à parte do pré-moldado, mas ao mesmo tempo é um desafio o nível de detalhamento que tem um projeto de pré-moldado, né? Bem, eu queria prestar uma homenagem aqui, no caso, ao João, né, e ao Henrique, que no caso é o diretor da HM, tá certo? Primeiramente, para entregar aqui para o João uma plaquinha que a gente preparou. Deixa eu só me preparar aqui direitinho. Ó, João, nosso agradecimento aqui para você. Eu queria também chamar aqui o Paulo, né, que é o responsável, representando aqui o Henrique, diretor da HM. Vamos lá, Paulo. Fica aqui no centro, ó. Plaquinha também. Nome do Henrique. Dá pra ver? Vamos tirar uma foto aqui. Beleza? Pessoal de casa, queria agradecer, né, por todos aí ter assistido. Foi um grande privilégio, né, a gente estar aqui no dia de sábado, né, sábado pela manhã, estar escutando aqui, no caso, dois grandes profissionais. O João, como eu falei, né, tem uma larga experiência na parte pré-moldada. Eu acho que se o João ficasse aqui falando o dia inteiro, ele ainda ia ter assunto para falar, né, sobre pré-moldado. O Heitor também, eu queria agradecer com relação à parte dele, de experiência na obra, né, do hospital. A gente está com esse projeto aí, tocando lá na JR Medeiros, né? Queria agradecer mais uma vez. Espero encontrar vocês aí nos próximos eventos aí que vamos realizar, né? Cada vez mais falando um pouco mais sobre essa cultura do pré-moldado. Um abraço, pessoal. Tudo de bom.